Eu acho que vai se destacar quem investir em qualidade de informação, serviço, transparência. No final, uma venda consultiva. Exato. Não só a pensar ali no curto prazo, de fechar aquele contrato e ganhar o dinheiro e acabou. Sim. Senhoras e senhores, estamos aqui no Boltcast, este grande podcast consagrado na nossa 4ª temporada, sempre com convidados ilustres e com 2 grandes homens do setor da energia. Um é Gustavo Ayala, grande Gustavão. Fala, meu querido. Tudo bem, Dani? Beleza, meu? Beleza. 4ª temporada, a gente já tem uma intimidade um pouco maior do que a gente imaginava, mas algumas promessas desde a nossa primeira temporada não foram cumpridas, que é o nosso uísque aqui. Do nosso Henrique, que ele só posta ele tomando e ele nunca compartilha. Mas eu sei que na 5ª temporada a gente vai celebrar esse momento. É na 5ª, hora que é pra celebrar a meia década. Exato, né? Tem que ter um tempo. Podcast, não é assim também, pô. Precisa ter uma... E por falar em tempo e história, a gente tem uma história aqui de um currículo vasto da nossa convidada, que é a nossa queridíssima Silvia Rocha. E preste atenção no currículo da Silvia Rocha. Ela é formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e com MBA pela Trevisan Escola de Negócios. Essa super executiva possui uma sólida experiência na área jurídica de grandes empresas e ela trabalha, acreditem, há mais de 10 anos na CGN Brasil Energy e hoje é responsável pelo jurídico, né? E compliance, que é um assunto que a gente gosta tanto. Silvia, seja bem-vinda ao Boltcast. Que prazer ter você aqui. Muito obrigada, Daniel. Bem-vinda. Obrigada, Silvia. Ayala, Henrique. Um prazer estar aqui. É um prazer. Nosso. A gente tem... É verdade, assim, sabe que esse papo aqui, a gente estava falando, que a gente gravou um podcast para a gente democratizar o assunto. Sim. E uma das coisas que a gente estava falando fora do ar é a dificuldade que tem quando a gente vai falar sobre um assunto que é nicho, né? Sim. E hoje é Muito nichado. E dentro do teu trabalho é falar simples. Você sentiu essa dificuldade quando você começou o teu trabalho, assim, para explicar realmente o setor para as pessoas? Como é que foi na sua trajetória? Eu sempre adotei uma linguagem mais simples no meu trabalho, né? Então, o que a gente chama de juridiquês, eu sempre procurei deixar um pouco de lado. Então, a ideia foi sempre traduzir isso tanto no jurídico quanto no compliance para uma linguagem... Fala só um pouquinho mais próximo, desculpa te interromper. Não, imagina. Para trazer para uma linguagem mais objetiva. Eu acho que é esse o ponto, assim. É uma área muito dinâmica, é um setor que está sempre em movimento, as companhias têm esse perfil e os departamentos precisam acompanhar, especialmente o compliance, que ele precisa ter um cuidado para não se limitar a manuais e procedimentos escritos. Perfeito. Sim. Né? Exato. Então, ele precisa entrar na prática, no dia a dia da companhia. Então, é esse o exercício. Então, não foi necessariamente uma dificuldade, mas são desafios que se enfrenta para implementar isso dentro da companhia. Muito bom. Antes de você colocar sua pergunta para a turma que chegou agora, né? Porque a gente tem, às vezes, a audiência ela é rotativa, o cara tá correndo, escutando podcast, eu descubro que tem muita gente que escuta, inclusive, é muito chique esse podcast. Em Harvard, às vezes o cara tá andando, passando com o cachorro, fazendo uma viagem longa para São Tomé das Letras, não sei onde você tá, mas eu sei que você pode estar escutando esse programa. A gente vai falar um pouco também sobre a China é a bola da vez, cara, é impressionante, né? A gente estava até discutindo isso, e a empresa... A CGN é uma empresa chinesa. Exato. Eu fui no chat GPT. É uma gigante chinesa. É uma gigante. Empresa chinesa tem muito, mas gigantes não... General Nuclear Power Group, uma das maiores empresas de energia da China e uma das líderes globais na geração de energia renovável. Uma das maiores do mundo. Né? Isso. No Brasil, a CGN Brasil Energy foca principalmente na geração de energia a partir de fontes renováveis como eólica e solar. Tá certo o ChatGPT? Porque não é da minha cabeça isso. Está certo, está certo. Agora para a turma entender o que é a empresa e o que ela faz, mas depois não. Não, em ordem de grandeza, fazendo propaganda aqui da CGN, ela é mais ou menos 1/3, né? Ordem de grandeza do Brasil. 1/3 do Brasil.
só a CGN. Caramba, Então, o cara. negócio que ela tem realmente instalado no gigante. mundo é um exato. terço Da capacidade instalada brasileira. Então é um negócio gigante mesmo. E como é a relação da Bolt com eles, com vocês? A gente conhece Relação a antiga. turma aqui. Não, eu imagino, né? Porque Lá do Paraná, lá de Curitiba, né? Sim. Quando a CGN, antes dela entrar no Brasil, era a Atlantic. Ah, boa. E, Era um fundo inglês, né? era um fundo inglês e a CGN adquiriu e cresceu, né? Junto com a Silvia, né? E uma primeira pergunta aqui é como é que, Silvia, você como sendo num quadro só de homens, né? Você sendo mulher ocupando uma posição de destaque de diretoria. Nunca foi uma pauta para mim, sabe, Gustavo? Sendo bem transparente, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre usei esse espaço para fomentar liderança feminina e posicionamento feminino. Então, eu acho que é muito... os desafios que eu enfrentei no começo são os desafios comuns que mulheres enfrentam no mercado. Sim. Né? Ainda mais de energia, né? Sendo infra, então é um mercado... É um mercado mais masculino mais ainda, masculino, né? No geral, exato. né? Mas eu sempre me preocupei muito na hard skill, né? Tecnicamente, eu estar sempre muito confortável. Sim. E porque você estar certo do que você está falando, confortável com o seu conhecimento, ele acaba te deixando mais à vontade. Sim. Né? E processos culturais, né? Lógico, é importantíssimo o seu papel, né? Como mulher, numa gestão de uma empresa ou na parte jurídica, mas eu acho interessantíssimo a gente dividir aqui com o público a relação da China, cultural. A gente estava contando aqui, né, sem gravar, uma reunião. Como é que funciona uma reunião com uma parte tão burocrática, densa que é a área jurídica, para explicar para o chinês o que significa o Brasil, né? Hoje tem os aplicativos, como você estava falando, que conseguem, né, traduzir essa história. Mas traduzir a fala, que já é difícil. A burocracia do setor elétrico. Do setor elétrico. Como é que você aprofunda isso quando você vai explicar para os chineses? Muita paciência, mas mais do que tudo, muita confiança entre as partes. Então, legal, assim... Sim. Imagino que sim, né? Sabe? Porque a gente que sabe português já é difícil você entender aquela regra toda complicada, né? Sim, contratos longos, densos. Então tem que ter confiança mesmo, né? Então, acho que a confiança, ela... E eu... É um ponto, assim, que eu mergulho muito na minha história na CGN... É a minha relação com os chineses. A diretoria, ela é toda chinesa e masculina. Então, eu sou a única mulher e brasileira. Sim. Boa. E todos eles vieram... Ótimo, são expatriados. São expatriados. Isso. Então, hoje a gente está com a diretoria formada desta forma. E funciona muito bem. Eu costumo falar que eu tenho a parte do meu coração é chinês. Sim, legal. Então, é uma história que se constrói com muita confiança, com paciência da nossa parte e da parte deles também. Sim. De entender e de se esforçar. E então a gente vê o cuidado que eles têm em entender o país. Lógico. Independente da ideologia, o que a gente pode carimbar aqui é que o chinês é de longo prazo, né? Se você vê, as relações são de longo prazo, né? Sim, os investimentos são de 10, 20, 30. Existe um plano, quando você vai pegar na eletrificação, você vê que os caras estão preparados agora, que parece que veio de agora, não. Foi uma construção longa. Não, e assim, eles estão sempre olhando lá na frente. Então a gente aprende muito com eles também. Planejamento, calcular risco, coisa que a gente faz muito pouco no Brasil. Sabe? Né? Então lá, assim, a gente planeja muito, por muito tempo e executa muito rápido. Legal. E geralmente no Brasil você vai executando à medida que você vai planejando, você vai calculando vai emendando, né? Então, eu já tô com eles desde o dia 0, então eu aprendi muito com eles. Que legal. Você pegou toda a transição. Toda a transição. Silvia, a CGN Brasil, ela herdou toda a estrutura de compliance da CGN Internacional. E o que você acha que é a chave de sucesso? Assim, uma coisa que eu na minha experiência ali, que eu percebi que tem uma auditoria interna muito forte. Sim.
né? Então, você faz um projeto, depois esse projeto vai ser checado várias vezes se a realidade está sendo executada como plano, né? Isso. A CGN Brasil, ela nasce robusta, como você disse, porque ela herda o sistema de compliance da CGNI de Shenzhen, na China. Então, que é a nossa acionista. Então, a gente já nasce com um sistema de compliance como espinha dorsal da sua própria governança. E eu acho que o ponto principal, assim, onde que está a diferença, tá? Qual é a chave de sucesso? Né? O comprometimento da alta administração da companhia. Legal. E isso não é só na fala, é no comportamento. Tá? Então, quando a gente fala do tom do topo, eles levam isso muito a sério. Caramba. Então, é impressionante de ver. Sabe? Respeito, né? Com a hierarquia, assim, com governança, né? Que é tão falado. Pode, o que não pode, não pode. Acabou. That's it. Gostei. That's it. É o que a gente não tem esse limite. Agora, vamos... Aqui a gente... Quantas vezes me falaram que eu podia, eu não entendi assim. É porque não falaram direito. Não foi um chinês que tinha um contrato, né, que eu precisava seguir. Mas falando em contrato, eu sei que esse é o assunto recorrente, que é o mercado livre de energia, que eu aprendi muito aqui. E uma das partes de transparência, já que a gente pode falar dessa forma, é a precificação. Sim. O que se combina tem que estar ajustado lá. Como é que funciona a negociação para garantir essa relação mais equilibrada? Como é que você visualiza isso para comercializar a energia, né, no Brasil? Eu acho que é um ponto super importante, porque a gente está falando de relações. O mercado livre de energia, ele é um mercado que ele movimenta grandes volumes de valores. Sim. A gente está falando de contratos, muitas vezes, de longuíssimo prazo. Sim. Mas, ao mesmo tempo, altamente regulado, né? Então, tem uma segurança. Tem uma segurança. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma forte flexibilização dos contratos. Então, os contratos são muito flexíveis, as estruturas são muito flexíveis. Então, você pode construir operações de diversas maneiras. Meio tailor-made ali. Isso. Sim, então, legal. e ela vai funcionar e vai estar juridicamente viável. Sim. Mas eu acho que o ponto a transparência é entender que o teu cliente, ele precisa tomar uma decisão com base em dados robustos, seguros. Sim. Né? Então, acho que a transparência, ela percorre por esse caminho. Porque, senão, ele só vai ser um bom negócio que você fechou. E não uma relação estável e de longo prazo. Sim, sim. Porque vai dar problema em algum momento. Com certeza. É o que a gente já viu acontecer com as empresas grandes, né? São contratos antigos, uma hora seja fator climático ou logística, a gente viu isso acontecer em São Paulo o tempo inteiro, né? Verdade. Você pode contar de 10, 15 anos aqui, né? O mercado... 20, às vezes. Em questão de compliance, ali, o mercado já amadureceu muito. Então, acho que facilitou o trabalho da Silvia para saber se os preços estão dentro de mercado. Hoje a gente tem bases importantes. Você tem esses dados públicos, né? Então você todo dia consegue marcar aquele contrato, então você tem uma facilidade que a gente não tinha, o mercado era mais... 10 anos atrás. Monopólio, né, também. Agora o mercado está mais maduro, né? Exato, não, isso para controle e para garantir conformidade é transparência, né? A transparência dos dados. E aí, falando de relações bilaterais, é importante, acho que existe no Mercado Livre, quando a gente está falando de cliente final, principalmente, existe um abismo ali de informações entre a comercializadora e o cliente, né? A informação que o cliente tem, ele não é do setor. Sim. Né? Então, o objetivo da transparência é tentar preencher essa lacuna. O cara precisa entender. Sim. Para proteger a comercializadora, o cliente e a relação. Perfeito. E às vezes você pega, é o que a gente comenta muito, né? O cara tá pagando 40 anos a mesma conta de luz no mesmo lugar e aí do nada o Mercado Livre abre, né? Com novas opções, empresas novas para eles, não necessariamente novas no mercado, né? O caso da CGN, o caso da própria Bolt, mas para o consumidor final são novas empresas, né? Ele não conhece, o cara pagou a conta da Eletropaulo a vida inteira. Exato. Aí do nada a gente tem um Mercado Livre cheio de opções para o cara escolher.
Aí é isso a questão da transparência que a Silvia está falando, para passar segurança, para falar como é que funciona, como que você vai garantir. Para tomar uma decisão segura do que ele está fazendo. Exato. Ter certeza para fazer um outro contrato de longo prazo. Acho que esse é o papel da transparência no mercado. Mas por isso que vocês falaram de empresas consagradas, né? Mesmo tendo há muito tempo e não praticando no Mercado Livre, como é que você vai garantir essa competitividade que vai ter, que vai abrir para todo mundo e ao mesmo tempo a gente vê essa relação que tem que ter integridade no mercado? Como que você acha que vai acontecer para o Mercado Livre com as empresas novas que vão adentrar agora? Porque tem a gente já está acostumado com um longo prazo, né, da Enel e tudo mais. Quando entra, né, vocês dentro desse setor, ao mesmo tempo, infelizmente, no país que a gente vive, vai vir muita oportunidade para cara que não tem essa referência ou relevância, ou até no mercado que a gente não fica seguro. Como que você vê essa competição? Eu acho que vai se destacar quem investir em qualidade de informação. Serviço, transparência. No final, uma venda consultiva. Exato. Não só a pensar ali no curto prazo, de fechar aquele contrato e ganhar o dinheiro e acabou. Sim. Não é sustentável. Não é sustentável. Não é. E é um tipo de cliente que mais do que grandes clientes, vai exigir mais que o trabalho de fidelizar aquele cliente, né? Então, acho que tem esse ponto. Customer experience vai. Como está abrindo agora, ninguém sabe ainda, né? Como é que é a experiência do cliente? Como é que o cliente ainda está boa ou ruim, né? Exato. Abriu tem um ano, né? Eu digo tô falando da média atenção, né? Sim. Contas aí, fazendo uma conta de padeiro de 15 a 100 mil reais aí, mais ou menos, de luz, né? Que é a média atenção. Abriu recentemente agora, tem um ano, então o cliente mais velho desse mercado tem 1 ano e 3 meses, né? Então, assim, é muito, né? Então, a gente ainda nem sabe ainda, né? Como é que está sendo essa customer experience, né? Acho que é algo Mas eu acho que também não é algo tão difícil de você se imaginar, porque como vocês comentaram, né? Hoje a gente paga lá a conta da Eletropaulo e... Sim. Só que, vamos pensar assim... A Silvia, ela não quer se incomodar com a energia dela. Exato. Eu acho que isso, a gente tem que partir dessa premissa. Exato. Então, você tem que entrar para facilitar ainda mais. A gente não pode arrumar um novo problema. Um novo problema para o cliente. Exato. É tão complexo, eu não estou entendendo que é melhor eu nem fazer. Sim. Então, exato. E aí que entra. Me deixa quieto. Me deixa quieto aqui que eu não vou nem fazer. E o intuito do Mercado Livre é exatamente o contrário. Exato. O cara ter poder de escolha, o cara poder utilizar energia renovável, pagar mais barato, benefício, mas para isso precisa dar transparência para ele. Isso, para ele entender. Que ele tá consumindo. Senão ele não vai fazer negócio. Até vou puxar a sardinha para a Bolt, para a Bowie. Como é que está sendo a experiência no Brasil de vocês em relação à adesão de novos clientes? É interessante a pergunta. Esse nicho, ele fecha muito você fazendo uma visita presencial. Olha só. Que legal. Então não adianta só o cara ouvir o boca a boca, eu troquei. Não, ele não vai ficar apertando o botão e contratar energia. Não adianta para fazer propaganda. Você tem que ir lá conversar, explicar. Então, porta a porta tem bem funcionado. Old school ainda no Brasil, sabe? Tá. Se você vai para os clientes da Bowie, que é um cliente residencial até, né? Um cliente menor, aí funciona um marketing. Certo. E depois uma venda assistida. Também o digital puro não funciona. Olha que interessante. Por conta da confiança, da transparência. Ele quer tirar dúvida. É um produto novo. Perfeito. Mas acho que... Ele funciona no digital, mas precisa ter uma assistência com ele ali do lado, entendeu? Tirando as dúvidas. É interessantíssimo vocês colocarem isso, porque no mundo que está tão digitalizado, você vê que a parte humana ela é extremamente necessária. Principalmente no setor que você atua. Se você pegar agora, recente agora, você vê a quantidade de ferramentas que estão sendo utilizadas, né, com inteligência artificial para tudo. Mas a gente ainda precisa conversar, olhar no olho. Você sente muito isso? Muito. Especificamente, a gente tá falando de empresas grandes, compliance, onde você vai ter auditorias, processos de investigação. Mesmo que você tenha todos os dados daquilo e consegue metrificar, né, o que é, se você não tiver a presença da pessoa... Não, precisa. Principalmente B2B, né? Principalmente B2B. Bolt e CGN, por exemplo. A gente
quantas vezes fomos para Curitiba, né? Agora Sim, então em São sim. Paulo tá mais fácil. Agora facilitou pra gente, né? Pô? Agora a gente em 10 minutos chega lá, agora e vice-versa. Agora é importante, né? Sim, E com nesse certeza. outro mercado, como é novo, também essa presença porta a porta é importante. Vou fazer uma pergunta de compliance que está bem interessante aqui colocaram. Como é que você acha que no setor, né, de compliance pode se antecipar a mudança da governança e fortalecer mais suas práticas antes que regras mais rígidas sejam impostas? Como é que você vê isso? Olha, para mim, o compliance que só responde, a estrutura de compliance, o departamento, a área, que só responde a um escândalo, só responde a uma denúncia. Reativa, né? Ele está ultrapassado hoje. Sim. Né? Então, eu acho que o primeiro ponto, e é algo que a gente trabalha bastante lá na CGN, é fazer análise de mercados que são mais altamente regulados. Então, a gente está falando do mercado financeiro, do mercado farmacêutico. Perfeito. Então, são mercados extremamente regulados e de forma bastante rígida. Então, a gente consegue fazer uma análise de tendência. Então, para onde que nós estamos indo? Do ponto de vista de regulação, Sim, né? sim. Para a gente ir se antecipar, Muito bom. sabe? Um outro ponto que também eu acho que é uma prática que herdamos da CGNI, que é a autoavaliação constante. Ah, importantíssimo, né? Então a gente faz Um recall, né, cara? a gente testa os nossos controles internos, testa os nossos processos todo ano. Então a gente tem uma rotina de teste de processo, de alçada, de aprovação, de controle Sim. das contratações, de rastreio das contratações, para que a gente possa estar se antecipando a qualquer coisa. Então a gente tem essa... Caramba, E isso então a gente já tem uma dinâmica dentro da companhia. Isso aí devia ser aplicado com todo respeito a Ao todas as governo. empresas, ao governo. Mas você sabe que nos Estados Unidos, né, o político tem recall, você avalia ele depois de um ano e tem toda... É muito diferente da relação lá que a gente tem aqui. Sim. É o que você fez durante... É normal, né? Você precisa fazer uma reflexão interna Sim. do que foi executado e o que precisa renovar, melhorar, porque passa batido isso. Não, e não dá, né? Você precisa... uma operação, ela precisa ser rastreável. Eu preciso entender o porquê que ela aconteceu, como ela aconteceu. Hoje, daqui 5, daqui 10, daqui 15 anos. Sim. Muito legal. Então, você precisa entender de onde que eu tirei aquela... por que a cláusula foi escrita daquela forma. sim. Por que aquele preço foi desenhado daquela forma. Então, tudo isso é compliance. Muito Tudo- bom. Você consegue rastrear as suas operações. Tem o track record de E tudo ali. total. né? Isso. Sabe o que é mais legal assim, desse podcast? Que de verdade, a gente brinca muito, mas eu tenho uma aula com esses caras aqui, e obviamente com convidados. E um dos termos que vocês me ensinaram aqui é o tal do greenwashing, né? Que a turma parece que é bonita, né? Mas no final, que fala de sustentabilidade, é só para ganhar o selo ESG e no final tá queimando carbono, pegando jatinho para ir para Davos. E a turma conhece... Bate e volta em Vegas. Exato. A gente sabe muito bem como é parecer Sim. ser. Mas como é que a área de compliance na área ambiental, né, para principalmente análise de riscos, a parte de regulamentar a parte ambiental, como é que vocês veem, como vocês visualizam isso dentro da empresa? De entregar mesmo, como você falou. Sim, de entregar de verdade, Não ter né? o selo somente. O primeiro ponto que a gente faz, qualquer estrutura, qualquer operação na CGN, ela passa por uma análise de adesão regulatória e ambiental. Então, se algo não estiver aderente, o projeto já não avança ou ele volta até que ele esteja. Então, isso é uma política da companhia, então é princípio e é valor. Então, E é executado. E é inegociável. Inegociável, né? Isso. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem para qualquer operação. Muito Então, bom. ele tem que estar aderente às leis, regulamentos, seja do ponto de vista regulatório, ambiental e demais, né? A gente está falando de fiscal e tal, mas Sim. ele passa por esse primeiro go, no go, Uhum. antes de seguir. Então, essa é uma política que é geral
do mundo todo que a gente adota. Ainda bem. Contar um pouco dos bastidores da Silvia, para quem não sabe, ela vive em Brasília e você tem boas reuniões, né, com o governo. Quando a gente vai falar, não entrando de novo na parte ideológica, nem de política ou polarização, o setor jurídico, eu queria que você contasse um pouco da negociação, como é que funciona essa estruturação de parceria da empresa, que ela é chinesa, e também com governos, investidores. Como é que funciona esse processo? Olha, eu sou uma defensora ferrenha de um jurídico voltado para o negócio, estratégico, participativo, sério. Então, assim, qual que é o papel do time jurídico da CGN, tá? É ele não ser o departamento do não, e sim construir... Muitas empresas normalmente construir como sim, né? Então, Pro-business, né? O pro-business, garantindo legalidade. Sim. Desburocratizando. Sim. Exato. Sabe? Então, as nossas relações com o governo, com a agência reguladora, geralmente tem um time do jurídico junto, e são sempre muito técnicas, sabe? Então, é uma questão de postura de companhia. Muito legal. Não, e isso é importantíssimo, porque para movimentar, né, como a gente falou, é muito burocrático, né, o setor. Então, se você não tiver alguém dentro da empresa, quando a gente fala da parte jurídica, e eu já acompanho algumas situações de vocês, cara, os contratos são muito específicos, são longos demais, e se não tiver alguém que tem essa relação de networking, de business, pró-business, como você mesmo pontuou aqui, o negócio fica parado, né? Uma empresa do tamanho de vocês precisa ter uma agilidade, né? A gente está acompanhando o processo. Sabe que é legal, assim, que a gente vai conversando e... Você é da onde? Você é do Paraná? Você nasceu eu nasci em Curitiba. Em Curitiba. Pô, Curitiba é uma cidade que eu tenho um grande maravilhoso, apreço. né? Aliás, aconselho Barolo para você comer uma bela massa. Já foi? Rubem? Sim. Vou legal na Maurício Júnior. Vai falar aqui, enfim. Mas você sai de Curitiba e tem a possibilidade, cara, de ir para a China. E muita gente que escuta esse podcast ou que gosta de tecnologia gostaria de ter tido a oportunidade. O que é a China? O que você já viu lá, assim, que explodiu sua mente? Você falou, cara, esses caras estão em 2050, como é que é? E é impactante demais, né? Você está dentro do setor, a empresa te respeita, você tem acesso a lugares assim que muita gente queria entender como é que funciona. Como foi a tua experiência de visitar a China e toda vez que você vai lá, o que te impressiona? Eu acho que a organização do país... e ao mesmo tempo a forma leve como eles vivem a vida, sabe? E é um negócio admirável. Então eles convivem, mantêm a sua cultura, ao mesmo tempo que desenvolvem tecnologia de ponta. Então é um povo extremamente organizado, inteligente. Mas o processo assim de ferramentas tecnológicas, por exemplo, você estava contando que tem o aplicativo, para quem conhece, o WeChat, né? Você vai lá, faz tudo no aplicativo. Sim, faz tudo no aplicativo. A mobilidade urbana que a gente está aqui discutindo, você vê coisas... são setores... Tem vários documentários falando agora de live commerce, né? O que os caras estão revolucionando no setor. Você vê um prédio, né? Os caras verticalizaram, né? O e-commerce. Tudo que a gente está vendo aqui, sofrendo com o varejo, a China já antecipou isso de uma forma online. No setor de energia, que ferramentas que você está vendo que os caras estão utilizando? Você fala assim, meu Deus do céu, isso aí o Brasil ainda vai alcançar. Eu acho que tem bastante coisa acontecendo, principalmente voltada para aí falando de mercado de geração, né? Saindo um pouco do mercado de comercialização, de melhora de performance de ativos, né? Então a gente está falando de utilização de IA para melhora de performance de aerogerador. Olha só. De placas solares e de armazenamento de energia. Então, tem bastante coisa acontecendo nesse sentido, assim, que eles já estão bem à frente de nós, sabe? Então, na verdade, inteligência artificial hoje para otimizar um parque, até um futuro parque, né, para construir, deve ser uma coisa de louco mesmo. Então, tem bastante coisa acontecendo nessa linha. Que deve ter o que a gente não tinha antes, né? Antigamente a gente tinha que medir o vento por X meses, fazer um estudo de viabilidade. Sem dúvida. Imagina o que a inteligência artificial hoje não consegue te ajudar para fazer, para otimizar, Sim. né?
E tem coisas do compliance que ela não pode contar nesse episódio, obviamente. Né? Olha, você é uma simpatia, assim, é um prazer imenso a gente conhecer sempre alguém que é entusiasta, dá pra ver que você faz assim com o coração do trabalho, dá pra ver de verdade. Parabéns aí, vida longa sempre pra turma da energia aqui do Boltcast. O episódio passa super rápido aqui. Passa rápido. E foi um prazer, cara. Prazer foi meu, muito obrigada. Obrigado bem feliz por ter aceito o convite. Obrigada Você mesmo. tá no LinkedIn, na rede social? Estou no LinkedIn. Eu não procuro o Tinder porque a gente é casado e sabe que você tá muito bem casado. Mas quem quiser acompanhar e ser uma parte assim mais profunda sobre a área jurídica, nós temos aqui a nossa queridíssima Silvia e ela é uma especialista no setor aí jurídico, compliance. Silvia Rocha, tá bom? Prazer enorme estar com você. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Obrigado, Silvia. Podcast. Semana que vem estaremos juntos com esses feras aqui. Mais um episódio. Valeu!